O amor parece espontâneo, a paixão parece mágica, mas segundo Carl Jung, nada disso é acaso. A pessoa que você atrai, ou que te atrai, não chegou até você por sorte, destino ou coincidência. Ela apareceu como espelho do seu inconsciente. Jung afirmava que ninguém se apaixona de verdade pelo outro como ele é, e sim pelo que ele ativa, representa e revela dentro de nós. O amor, na visão junguiana, é profundamente simbólico. O que você sente por alguém não é apenas sobre aquela pessoa, mas sobre partes suas que foram esquecidas, reprimidas ou fragmentadas ao longo da vida. A paixão é um grito da psique pedindo por reintegração, pedindo para que você olhe para si, através do outro. Quando você se apaixona, a pergunta não deveria ser o que eu gosto nela, mas o que ela desperta em mim que estava adormecido. O olhar, o gesto, a presença, tudo isso serve como um gatilho inconsciente. E muitas vezes, você está se apaixonando não por quem aquela pessoa é de fato, mas pelo símbolo que ela representa para sua alma. Às vezes, é uma característica que você nunca teve coragem de assumir. Às vezes, é a doçura que você perdeu, a liberdade que abandonou, ou a coragem que nunca conseguiu desenvolver. Jung chamava isso de projeção, o fenômeno onde transferimos nossas qualidades reprimidas, traumas não resolvidos ou arquétipos inconscientes para alguém externo. A paixão, então, não é só sentimento, é uma revelação. É por isso que, frequentemente, a paixão dói, porque ela vem com a sensação de estar diante de algo grandioso, não por causa do outro, mas porque é a sua alma tentando voltar para casa. E isso explica por que algumas pessoas nos encantam sem lógica, porque alguns amores parecem inexplicáveis, porque não são sobre o agora, são sobre o que estava enterrado. E a pergunta que Jung nos faz é simples, mas profunda. Você está amando o outro? Ou está buscando partes suas nele? Essa pergunta muda tudo, porque quando você começa a enxergar o amor como espelho, a paixão deixa de ser descontrole e passa a ser convite ao autoconhecimento. E é aí que começa o amor consciente, aquele que não precisa sugar, dominar ou idealizar, mas apenas reconhecer e evoluir. Você admira alguém e sente que existe uma conexão inexplicável. Ou talvez alguém te irrita profundamente, mesmo sem ter feito algo diretamente contra você. Jung afirmava que esses dois sentimentos, atração intensa e rejeição imediata, muitas vezes não têm a ver com o outro, mas com o conteúdo inconsciente que ele desperta em você. Isso se chama projeção, um mecanismo psíquico automático, invisível e poderoso. A projeção acontece quando deslocamos partes nossas, feridas, desejos, medos ou até potenciais ocultos para outra pessoa. Ou seja, o que vemos no outro pode, na verdade, ser um reflexo daquilo que ainda não conseguimos ver em nós. Por isso, alguém pode parecer perfeito aos seus olhos, não porque ele seja, mas porque representa algo interno que você ainda não integrou. Essa transferência acontece o tempo todo, nos amores idealizados, nos ídolos que adoramos, nos desafetos que julgamos sem conhecer. Jung dizia que projetamos não só o que reprimimos, mas também o que ainda não tivemos coragem de desenvolver. É por isso que pessoas seguras se apaixonam por livres, que racionais se encantam por instintivos, que retraídos admiram os ousados. Você não se apaixona apenas pelo outro, você se apaixona por quem você poderia ser perto dele. E essa é a armadilha. Quando a projeção se instala, o amor deixa de ser enxergar o outro e passa a ser buscar a si mesmo no outro. O problema é que, com o tempo, a realidade chega, e o que parecia perfeito se mostra humano. O símbolo começa a rachar, e aí a dor entra. Não porque o outro mudou, mas porque a imagem projetada começou a cair. A admiração exagerada pode esconder o medo de assumir aquilo em você. A raiva desproporcional pode ser só reflexo da sua própria sombra negada. Jung nos convida a parar e refletir. Por que aquela pessoa me afeta tanto? O que nela me toca ou me ameaça? Por que me dói tanto vê-la livre? Ou por que me encantam sua coragem, sua leveza, sua sensibilidade? Essas perguntas são janelas. Janelas para dentro.
Porque o outro, no fim das contas, é só o palco. O que está em cena é você. Suas lacunas, suas potências adormecidas, suas feridas abertas. A projeção não é algo ruim, é uma chance. Uma chance de reconhecer o que está pedindo para ser visto. E quando você começa a identificar esses mecanismos, as relações mudam. Você para de amar com cegueira. Começa a enxergar com presença. E nesse momento, o outro deixa de ser salvador ou vilão e passa a ser espelho. Dentro de cada homem existe uma mulher. E dentro de cada mulher vive um homem. Não fisicamente, mas simbolicamente. Como forças psíquicas, como energias internas que moldam quem somos e como nos relacionamos. Carl Jung chamou essas forças de ânima, o feminino dentro do homem, e ânimos, o masculino dentro da mulher. Esses arquétipos não são invenções. Eles são heranças do inconsciente coletivo, impressões ancestrais que habitam a nossa psique e influenciam silenciosamente nossas paixões, nossas projeções, nossos conflitos. Quando você se apaixona por alguém, pode estar, na verdade, vendo nele ou nela a personificação viva do seu próprio arquétipo interno. Você não se atrai só pela pessoa, se atrai por quem ela te lembra, de você mesmo. O homem que se apaixona por uma mulher livre, intuitiva, profunda, talvez esteja vendo nela sua ânima ainda não integrada, aquela parte sensível que ele foi ensinado a esconder. A mulher que admira um homem firme, lógico, que sabe para onde vai, talvez esteja vendo nele seu ânimos não desenvolvido, sua própria capacidade de direção, de autonomia, de ação. Esses arquétipos são imensamente poderosos porque despertam um sentimento de completude. Com ele, me sinto inteira. Com ela, me sinto em casa. Mas isso é perigoso, porque quando confundimos essa sensação com o amor, criamos relacionamentos baseados em carência psíquica. A pessoa vira muleta emocional e, inevitavelmente, a paixão vira prisão. Jung nos alerta que, enquanto não integrarmos essas forças dentro de nós, vamos buscá-las fora. Vamos desejar pessoas que representam o que não temos coragem de desenvolver. E assim, nos tornamos dependentes, porque sem o outro, nos sentimos vazios. A integração do ânima e do ânimos é um processo profundo de amadurecimento. Requer autoconhecimento, enfrentamento da sombra, abertura ao desconhecido. Mas é esse caminho que liberta. Quando você começa a desenvolver essas energias dentro de si, você deixa de idealizar o outro. Passa a amar com mais presença, mais respeito, mais clareza. O amor deixa de ser compensação e passa a ser comunhão. Essa é uma das ideias mais potentes de Jung, que o amor verdadeiro só é possível entre dois inteiros. Dois seres que não se completam, se reconhecem. E esse reconhecimento só acontece quando você olha para dentro antes de buscar fora. Quando você percebe que aquilo que tanto admira no outro, talvez seja apenas o eco de algo que já existe, silenciosamente em você. Existe um fascínio quase inevitável pelo que nos falta. O calmo se encanta pelo intenso, o planejado pelo espontâneo, o contido pelo livre. Carl Jung explicava esse fenômeno com clareza. Nos atraímos por aquilo que representa partes não desenvolvidas de nós mesmos. Essa atração por opostos não é superficial. É um movimento profundo da psique tentando buscar equilíbrio. Você se apaixona por alguém que encarna o que sua alma quer despertar. Mas quando essa atração não vem acompanhada de consciência, ela se transforma em armadilha. O que era admiração vira idealização. E a pessoa deixa de ser um ser real e passa a ser uma imagem, um salvador emocional, um símbolo ambulante das suas faltas. E o amor vira desequilíbrio. Idealizar alguém é desconectar-se da realidade para se conectar com a própria carência. Você não ama quem está ali, ama o que você projetou, o que gostaria que o outro fosse. E quanto mais o outro corresponde à sua fantasia, mais intensa parece a paixão, mas também mais frágil ela se torna. Porque qualquer deslize, qualquer mostra da humanidade real daquela pessoa, quebra o encanto. E junto com ele vem a frustração. Jung dizia que a projeção termina sempre em decepção, e que essa decepção
é o primeiro passo para o verdadeiro encontro, porque só depois da queda da imagem idealizada é que você tem a chance de ver o outro como ele é. E se ainda for possível amar a partir daí, então você encontrou o início de um amor real. O perigo da idealização é que ela inverte a lógica do amor. Você passa a amar para se preencher e não para se encontrar. Você transforma o outro num espelho do que você não aceita ou não desenvolveu em si. E isso te aprisiona, porque sem perceber, você coloca a própria identidade nas mãos de alguém. E o outro, sendo humano, não consegue sustentar esse papel por muito tempo. A paixão, então, vira cobrança. O desejo vira controle. E o vínculo que parecia mágico se transforma em dependência disfarçada de romantismo. Jung via tudo isso como parte do processo. Mas somente se você tiver coragem de atravessar a dor da quebra da fantasia e enxergar o que ela veio te mostrar. Porque a atração por opostos, em essência, é um chamado, um convite da sua alma para integrar aquilo que você deixou de lado. Não se trata de apagar as diferenças, mas de acolher o que há nelas de ensinamento. Quando você percebe que o que te falta não está no outro, mas em você, você para de procurar por metades e começa a construir totalidade interna. E só a partir daí é possível amar, não com idealização, mas com integridade. Não com fome, mas com consciência. Quando você ama alguém achando que sem essa pessoa não pode mais viver, isso não é amor. Isso é dependência emocional mascarada de romantismo. Carl Jung via com clareza o perigo desse tipo de ligação. Quando projetamos no outro a responsabilidade de nos completar, perdemos o eixo. Entregamos o centro da nossa existência a alguém que, inevitavelmente, um dia vai frustrar nossas expectativas. Não porque é ruim, mas porque é humano. A dependência emocional transforma o relacionamento numa prisão. A liberdade do outro vira ameaça. O silêncio do outro vira abandono. A ausência vira dor. E a presença nunca é suficiente. Porque o buraco que tentamos tapar com o outro não é externo, é interno. A sensação de que sem ele ou sem ela eu não existo revela um desvio grave, a identidade construída em cima da relação. Jung dizia que, enquanto não integrarmos nossas partes esquecidas, vamos procurar alguém que nos faça sentir inteiros. Mas ninguém pode sustentar esse papel por muito tempo, nem você, nem o outro. E quando o relacionamento termina, como tantas vezes termina, o colapso acontece. Não é só saudade, é pânico, é perda de identidade. Porque aquela relação não era só afeto, era estrutura, era a sustentação de algo que você não conseguiu construir sozinho. E é por isso que a dor se arrasta. Porque ela não é só emocional, é existencial. Você acha que sente falta da pessoa, mas na verdade sente falta de si, da parte sua que só conseguia acessar através do outro. E isso te deixa vulnerável a padrões repetitivos. Você salta de um amor ao outro, buscando aquele mesmo alívio momentâneo, aquela mesma ilusão de completude. E a vida vira um ciclo. Idealização, fusão, frustração, vazio, de novo e de novo. Jung alertava que sem autoconhecimento, repetimos compulsivamente o mesmo drama emocional, só trocando os personagens. Porque o enredo interno é o mesmo. Alguém precisa me salvar de mim mesmo. E enquanto você acreditar nisso, continuará atraindo pessoas que espelham sua fragilidade, não sua força. Mas há uma saída. E ela começa com o reconhecimento. Ninguém tem o dever de te completar. Você não é metade. Você é um universo inteiro esperando ser lembrado. Quando você começa a se reconstruir por dentro, a buscar o que falta em si, não no outro, a dependência dá lugar à presença. Você aprende a estar com alguém por escolha, não por necessidade. O amor deixa de ser muleta e passa a ser aliança entre dois inteiros. E aí, sim, a liberdade do outro deixa de ser ameaça, passa a ser admiração. E o amor deixa de ser prisão, passa a ser caminho. E se o que você sente por alguém não for apenas atração, mas um chamado da alma? Carl Jung via as paixões não como eventos aleatórios, mas como manifestações da psique querendo se expandir. A atração, segundo ele, é um código, um convite ao crescimento.
Quando você se sente magneticamente atraído por alguém, aquilo que parece vir de fora, na verdade, está apontando para algo que precisa despertar dentro de você. Não é só desejo, é um reflexo emocional de uma parte sua que anseia por ser reconhecida, desenvolvida, integrada. E é por isso que essas conexões mexem tanto, porque não se trata apenas da outra pessoa, trata-se do que ela revela ou reacende em você. A presença do outro pode te lembrar de tudo que você deixou para trás, sua leveza, sua coragem, sua intensidade, sua paz. Pode tocar em feridas não curadas ou em sonhos esquecidos. Jung nos ensina que o outro é espelho e que todo encontro marcante revela um pedaço do nosso caminho. A questão é, o que você vai fazer com isso? Vai apenas mergulhar na emoção e repetir o ciclo da idealização e da carência? Ou vai aceitar o convite para crescer? Porque quando você admira algo no outro, aquilo não é só dele, é seu também. Está aí, dentro de você. Talvez adormecido, talvez escondido, mas esperando para ser vivido. A admiração profunda é um lembrete do seu próprio potencial. Essa perspectiva muda tudo, porque a paixão deixa de ser dependência e passa a ser oportunidade. Você começa a ver cada relação como uma chance de desenvolver o que está latente. A leveza que você viu nela pode ser cultivada em você. A força que você viu nele pode ser construída em si. O olhar que te desconcertou talvez só tenha aberto a porta para uma versão sua que precisa de mais coragem para nascer. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar inteiro. E os encontros afetivos são atalhos, ou portais nesse caminho. Mas só se você tiver coragem de atravessá-los com consciência. O outro não veio para te completar, veio para te acordar, veio para te mostrar onde ainda existe dor, bloqueio, desejo, sonho. A atração não é destino, é direção. Quando você entende isso, para de buscar almas gêmeas que te salvem e começa a aceitar companheiros de jornada que te desafiem a crescer. E aí, o amor deixa de ser carência, passa a ser transformação. Não é mais sobre ter alguém, é sobre ser alguém mais inteiro, mais desperto, mais presente, com ou sem o outro. Nem toda relação vem para durar, algumas vêm para transformar. Carl Jung dizia que os relacionamentos verdadeiros não têm como principal função nos completar ou nos proteger da solidão, mas sim nos revelar a nós mesmos. Toda conexão significativa é um portal, um espelho profundo onde nos enxergamos com mais nitidez, inclusive nas partes que gostaríamos de esconder. O outro nos mostra nossas luzes, mas também nossas sombras. Nos mostra o quanto evoluímos e o quanto ainda estamos presos a padrões inconscientes. E é por isso que amar, de verdade, exige coragem, porque um relacionamento maduro não nos protege do trabalho interno, ele o acelera. Amar com consciência é perceber que o outro não é responsável pelo nosso bem-estar. Ele pode nos acolher, sim, pode caminhar ao nosso lado, pode ser presença e impulso, mas não é ele quem vai curar o que ainda não foi olhado. Jung explicava que, quando deixamos de projetar nossas carências no parceiro, começamos a enxergar quem ele é de verdade e também quem nós somos. Isso muda completamente a natureza do vínculo. O outro deixa de ser espelho das nossas faltas e passa a ser companheiro na travessia da nossa própria alma. E isso transforma tudo, porque a relação deixa de ser fusão e se torna construção. Não há mais necessidade de controle, de moldar o outro, de esperar salvação. Há espaço para verdade, imperfeição e crescimento mútuo. Muitos resistem a esse tipo de amor, porque ele não é confortável no início. Ele exige que você pare de culpar o outro pelas suas dores, que assuma a sua história, que olhe para dentro com honestidade. Mas é esse amor que cura, que eleva, que restaura, porque ele não nasce da fome, nasce da escolha, não nasce da fantasia, nasce da presença. Quando duas pessoas se encontram nesse nível de consciência, a relação se torna sagrada. Não porque é perfeita, mas porque é real, humana, transparente. E isso é mais raro do que parece, porque para viver esse tipo de amor, é preciso primeiro ter morado dentro de si. E isso poucos fizeram.
Por isso Jung dizia que o verdadeiro amor só acontece depois da individuação, depois que cada um já não precisa mais do outro para se sentir alguém. Aí, sim, o vínculo pode florescer com liberdade. Não como prisão, mas como caminho. Caminho onde um segura a mão do outro, não para conduzir, mas para caminhar junto. E nesse tipo de relação não existe perda de identidade, existe expansão de consciência. O outro vira catalisador da sua própria evolução. E amar nesse ponto não é se perder, é se encontrar com mais profundidade ainda. A paixão termina, a projeção cai, o encantamento se esvazia, e é aí que começa o verdadeiro amor. Carl Jung dizia que só podemos amar de verdade quando deixamos de projetar, quando integramos dentro de nós aquilo que antes buscávamos desesperadamente no outro. Isso se chama integração psíquica. Um processo profundo, muitas vezes solitário, mas absolutamente libertador. Quando você integra sua sombra, suas luzes, seus arquétipos internos, ânima e ânimos, você deixa de procurar por metades lá fora, porque já se sente inteiro por dentro. E com isso, a relação muda. Ela não é mais campo de carência. É território de presença. É encontro entre dois que já não precisam se completar, mas se reconhecer. Esse nível de relação é raro, não porque é inalcançável, mas porque exige trabalho interior. Exige olhar para dentro e reconhecer. Eu idealizei. Eu projetei. Eu esperava que o outro fosse minha cura. E nesse momento de lucidez, nasce um novo espaço. O espaço da autenticidade. Você já não quer que o outro te salve. Quer que ele caminhe ao seu lado. Já não exige perfeição. Quer verdade. Já não espera ser amado para se amar. Já se ama o suficiente para escolher com consciência quem deseja amar. Jung via isso como o ápice do processo de individuação. O momento em que o ser humano se torna capaz de viver relações livres, profundas e transformadoras. Quando a projeção cai, há um luto, porque a fantasia era doce. Mas há também libertação, porque agora você pode ver, pode enxergar quem o outro é, com suas sombras, sua luz, sua verdade, e decidir se deseja permanecer, sem ilusões, sem jogos, sem dependência. Esse é o amor que nasce depois da queda, e é esse amor que sustenta, porque ele é construído sobre o chão firme da realidade emocional. É amor que não aprisiona, que não exige, que não corrói. É amor que acolhe, que sustenta, que amplia. O outro não é mais seu espelho quebrado. É presença viva que te lembra todos os dias do quanto você evoluiu e do quanto ainda há por crescer. Esse é o fim da projeção e o início da comunhão. O ponto onde você não precisa mais perguntar por que me apaixonei, mas sim, o que esse amor me revelou sobre mim. Porque quando você ama com presença, a relação vira caminho. Um caminho que não te tira de si, mas que te leva cada vez mais fundo para dentro de você mesmo.